Oi, gente, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, muito prazer, eu sou a Ana. Aqui nesse canal eu conto histórias de casos criminais bem antigos enquanto eu faço a minha maquiagem ao mesmo tempo. Então, se tu te interessa por esse tipo de conteúdo, deixa aqui o teu like para mim, tá bom? Te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para tu não perder nenhum vídeo que eu postar, tá bom? Aproveita e me segue também lá no Instagram, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Eu estou sempre conversando com vocês por lá e também postando alguns Reels. Postando Reels. Então, gente, é o seguinte, primeiro deixa eu esclarecer uma coisa, eu não sou profissional de maquiagem, tá? Então isso aqui não é tutorial de maquiagem, simplesmente eu juntei o antes e o durante pra fazer o vídeo. Então a maquiagem que eu faria antes, eu vou fazendo durante o vídeo, assim fica uma coisa um pouco mais dinâmica, né? Fica mais interessante e não fica uma coisa tão jornalística, bancada jornalística, né? Eu acho. O caso de hoje, vamos para o caso de hoje, é muito interessante. E um dos mais antigos do canal, se eu não me engano, acho que é o segundo caso mais antigo, porque o primeiro foi o da Amélia Dyer, 1860 e alguma coisa. O caso de hoje é de 1881, mais especificamente na véspera de Natal. E eu não achei no YouTube Brasil nenhum vídeo sobre este caso, de forma que selinho de exclusivo aqui para esse canal, porque é exclusivo, ninguém fez a tragédia de Ashland, porque as fontes são muito escassas, gente, muito escassas mesmo. E eu quero agradecer muito a Mazan Polo, que tem um canal também aqui no YouTube de True Crime e também fala sobre golpes do amor. O canal é muito bom e ela é fluente em vários idiomas e ela me ajudou muito nesse caso, porque ela ouviu podcasts em inglês e conseguiu mais algumas informações para mim que eu não estava conseguindo nos poucos sites que eu li, né? Eu achei 3 ou 4 sites, mas eles que mais ou menos diziam a mesma coisa e muito pouco, muito resumido, tá? Então, Má, muito obrigada. Eu quero mandar um beijo também, que eu tenho uma inscrita aqui, gente. Ela diz que eu dou aula de história. Que coisa mais fofa, gente. Sabia que a minha matéria preferida no colégio era história? Ai, tô me achando agora a professora de história. Então tá bom. Vamos pra lá. 1881, direto no túnel do tempo, para saber desse caso. E eu vou te contar tudinho depois da vinheta. Uma chocante tragédia no Kentucky, Cincinnati, 25 de dezembro de 1881. Um especial de Ashland, Kentucky, diz: o senhor e a senhora J.W. Gibbons, que residem perto daqui, saíram em visita na sexta-feira à noite, deixando em casa seu filho Robert, sua filha de 14 anos de idade e a senhorita Emma Thomas, de 17 anos de idade. Durante a noite, alguns homens vieram à casa e violentaram e assassinaram ambas as garotas. Eles também mataram o jovem Gibbons, que, é suposto, tenha tentado dar um alarme. As cabeças dos 3 estavam abertas com uma machadinha. Os demônios ainda saturaram a roupa das meninas com óleo e atearam fogo à casa, a qual queimou até o chão. Apenas a chaminé permaneceu de pé. Não há pistas dos perpetradores deste terrível crime. A recompensa de $1000 é oferecida por sua captura. The New York Times. Então, gente, eu quis abrir, já contando aqui todo o caso para vocês, eu quis abrir com essa matéria. Na verdade, não é nenhuma matéria, né? É uma pequena nota que saiu no The New York Times da época, porque raramente eu consigo encontrar essas coisas, sabe? Notas de jornal de 1800 e lá vai pedrada, né? Então, eu quis começar esse vídeo de uma maneira um pouco diferente. Já
contei todo o caso. Vocês sabem aí do que se trata a tragédia de Ashland. Mas eu vou contar com detalhes o que aconteceu. Que crime horrível foi esse que revoltou aquela pequena cidade às margens do rio Ohio, no Kentucky, chamada Ashland, terra das cinzas, né? A cidade estava se industrializando naquele tempo. Eles exploravam carvão e minério de ferro. A população era de cerca de 3.000 pessoas e era uma cidade onde todo mundo se conhecia, né? Com 3.000 habitantes é meio, né, de se esperar. Aquele clima onde todo mundo conhece todo mundo. Em 23 de dezembro de 1881, a senhora Martha Gibbons iria visitar alguns parentes em Ironton, do outro lado do rio. E ela não queria deixar os seus filhos sozinhos. Então ela pediu para a vizinha que morava do outro lado da rua, Caroline Thomas, se ela poderia deixar a sua filha Emma, de 17 anos, passar a noite com seus filhos, já que ela não gostaria de deixá-los sozinhos, especialmente porque o Robert tinha sofrido um acidente alguns anos atrás, em que ele tinha perdido uma das pernas quando ele foi atingido por um vagão vazio que estava sendo empurrado por alguns homens em um trilho de trem lá de uma das mineradoras da cidade. A Caroline deixou então que a Emma fosse dormir nessa antevéspera de Natal na casa dos Gibbons. As meninas eram amigas. Eu acho que não foi a primeira vez que ela foi dormir lá. A mãe não viu problemas, permitiu. Emma então pegou seu casaco, atravessou a rua e foi para lá. Os vizinhos relataram depois que eles ouviram apenas as risadas dos 3 adolescentes e as suas conversas. Nada mais. Nada de diferente. Infelizmente, um crime terrível aconteceu naquela noite. Alguém entrou na casa, violentou as 2 meninas e também mataram Robert. Como é dito na nota que eu li para vocês, é suposto até mesmo que o Robert tenha tentado dar um alarme sobre o que estava acontecendo, mas ele não teve chance. Depois de assassinarem as vítimas, os bandidos simplesmente atearam fogo na casa para encobrir o crime. E então foram embora. A Caroline acordou por volta das 4 horas da manhã para suas atividades matinais. Eu imagino que também tem alguma coisa a ver com o Natal, a preparação da ceia, porque é muito cedo acordar 4 da manhã, né? Mas enfim. Ela olhou pela janela para a casa ali dos Gibbons e não viu nada de diferente. Tudo estava escuro e em silêncio. Até que por volta das 5 horas da manhã, ela olhou de novo e percebeu que tinha uma luz estranha. E aquilo se tratava de um incêndio. Então ela saiu gritando pela rua de que a casa estava pegando fogo. Logo, os bombeiros apareceram, os vizinhos também. E eles entraram na casa e retiraram os 3 corpos. Mas eles ficariam sabendo mais tarde que, embora gravemente queimados, eles não tinham sido mortos pelo fogo.
O médico logo percebeu os ferimentos na cabeça das 3 vítimas e disse: "Isso aqui foi um crime." A cidade, é claro, ficou absolutamente chocada com a brutalidade do que tinha acontecido. Afinal de contas, eram 3 adolescentes de 14, 15 e 17 anos e tinha sido extremamente brutal o que aconteceu. No dia 26 de dezembro, eles fizeram um culto, uma missa, não sei, assim, em homenagem, né, aos mortos na tragédia. E, neste dia, o prefeito da cidade convocou as pessoas a doarem dinheiro para que eles fizessem uma vaquinha, tá? E foi aí que eles chegaram nesses $1.000 aí de recompensa. Ai, mas por que isso? Porque eles não acreditavam que a polícia poderia resolver o caso. Então, naquela época, era muito comum pagarem detetives particulares para resolver os crimes. Só que, como era muito dinheiro, $1.000 naquela época, hoje equivale a cerca de $25.000. Então, o que apareceu de detetives para tudo quanto é lado, cada um com a sua versão do que poderia ter acontecido, quem poderia ter assassinado os jovens. Entre eles chegou um detetive de sobrenome Morris. Esse detetive levantou a hipótese de que o assassino dos 3 jovens teria sido John Gibbons, o pai de Fanny Gibbons e Robert Gibbons. Ele saiu com essa, e para piorar as coisas, a esposa dele deu muitas entrevistas aos jornais e no dia 30 de dezembro ela deu uma entrevista dizendo que seu marido era extremamente perigoso e violento, que durante anos ele vinha ameaçando a família, dizendo que iria abrir a cabeça de todo mundo com uma machadinha e botaria fogo na casa. Inclusive, ele dizia que eles viviam no inferno e que ele estava acumulando brasas sobre ela. Cara doido, muito. As crianças também morriam de medo do pai. Eram proibidos até mesmo risadas e conversas das crianças e dos adolescentes, né? 2 adolescentes e uma criança de 11 anos. Eles tinham tanto medo do pai que eles não podiam nem falar, eles ficavam sempre sussurrando quando o pai estava por perto. Martha Gibbons também disse que ele ameaçava cometer suicídio se afogando no lago. Então, até mesmo buscas foram feitas no lago atrás de John Gibbons. A esposa também disse que John só agia dessa maneira quando ele estava sem dinheiro, porque quando ele estava com dinheiro, ele se gabava de que ele tinha a melhor família do mundo, a melhor esposa, os melhores filhos. Enfim, um lunático, né? Então começaram a sair matérias de que John Gibbons era o responsável pela morte dos 3 adolescentes. Só que tinha uma pessoa, Marechal Hayfield, que não acreditava muito nisso, e ele saiu à procura de John Gibbons e descobriu que o homem estava o tempo todo trabalhando em West Virginia e foi trazido de volta, e ele nem sabia o que tinha acontecido com os seus filhos. Então, só restou para o detetive Norris sair, morto de vergonha da cidade, entrar no trem, ir embora, sumir, desaparecer, tipo, abafa o caso, passou vergonha, show, chispa. Ele queria os $1.000, né?
Mas enfim, essa história já estava quase perto de se resolver. Um dia, um homem chamado George Ellis entrou na loja da cidade para comprar um charuto. Em uma conversa informal com o Sr. Powell, que era o dono da loja, o Sr. Powell disse o seguinte para este homem, George Ellis, que agora que o Gibbons tinha sido inocentado, quem será que cairia desta vez? O homem então ficou pálido e disse que talvez ele soubesse alguma coisa a respeito. Então ele comprou o charuto e saiu. Aquele homem, sim, sabia coisas a respeito. Aliás, ele sabia muita coisa a respeito e isso estava deixando a consciência dele muito atormentada. De modo que ele foi procurar Marechal Rayfield, que estava hospedado em um hotel da cidade, lhe perguntando sobre uma espécie de delação premiada, que naquele tempo tinha outro nome. Ele queria saber se ele teria algum benefício contando o que ele sabia sobre o crime na casa Gibbons. O Marechal Rayfield então disse para ele que, se ele soubesse de alguma coisa e tivesse participação, a pena dele seria reduzida, seria bem menor, né? O que fez com que o homem então confessasse o que tinha acontecido. Ele disse que ele trabalhava com 2 homens que decidiram há muitos meses esse crime. Eles estavam de olho nas meninas, esses tarados sem vergonhas, cretinos, homens velhos, de olho numa menina de 14 e numa menina de 15, tá? 2 sem vergonhas, 2 pilantras. E que eles tinham dito que iriam ter conjunção carnal, com elas, antes do Natal. Esses homens se chamavam William Neal e Ellis Craft. O George contou que, nessa noite, eles passaram pela casa dele e o convidaram a ir até a casa dos Gibbons, porque eles viram que tinham saído de casa. Então, era a oportunidade perfeita para fazer aquilo que eles queriam, né? Ele foi. Contou então que os homens entraram na casa com um pé de cabra e que fizeram toda aquela brutalidade. Eles violentaram as meninas e depois bateram na cabeça delas com uma machadinha e com um pé de cabra, que foi encontrado pela polícia na cena do crime, coberto de cabelo e sangue. Eles também acabaram com a vida do Robert, né? Supõe-se que ele tenha tentado dar um alarme, avisar, mas não teve jeito. Quando o George Ellis contou isso, ele falou que eles foram logo depois para o cemitério e que lá no cemitério eles tinham feito uma promessa de não contarem a ninguém nunca o que tinha acontecido naquela noite. O George Ellis já estava com a consciência pesada, porque ele não tinha matado e ele não tinha violentado. Porém, ele segurou as meninas enquanto elas eram violentadas e ele jogou óleo de carvão sobre a roupa das meninas e depois ateou fogo na casa. Então, ele tinha uma participação no crime, não como assassino, mas como cúmplice. Imediatamente, esses homens foram presos e isso já era janeiro de 1982. A população estava revoltadíssima com eles, que eles queriam fazer justiça com as próprias mãos.
Então, os prisioneiros foram transferidos de Ashland para Catlettsburg de balsa. O que aconteceu? Alguns homens da cidade pegaram um barco menor e foram atrás da barca que estava levando os caras e dando tiros neles, dando tiros. Só que a balsa que estava com eles conseguiu ser mais rápida e os guardas conseguiram levar os prisioneiros para Catlettsburg em segurança, né? Levar os prisioneiros em segurança. Só que isso não ficaria assim. Não mesmo. Isso que me chamou bastante atenção nesse caso, gente. As pessoas fizeram justiça com as suas próprias mãos. Sim. Em 6 de fevereiro, William Neal e Alice Craft foram condenados à forca, considerados culpados. Ok? Ok. Mas o George Ellis, aquele que tinha delatado o crime, foi julgado em maio e recebeu no dia 2 de junho uma pena. A pena dele era de prisão perpétua, porque ele tinha lá aquele acordo de delação premiada, né? Ok. Só que vocês acham que a população ficou feliz com isso? Não ficou nem um pouco feliz com isso. Naquela mesma noite, 2 de junho, cerca de 20 homens usando capuzes pretos sequestraram um trem em Ashland e obrigaram o maquinista a levar um vagão até a cidade onde agora eles estavam presos, que era Lexington. Estava só o George Ellis em Lexington, enquanto os outros prisioneiros estavam em Catlettsburg. Quando eles chegaram lá, exigiram aos guardas que deixassem que eles entrassem. Eles disseram que não, óbvio que não. Teve um confronto e eles conseguiram capturar o George Ellis e o levaram de volta para Ashland. Era noite ainda. E então levaram-o até uma árvore de sicômoro, passaram uma corda em seu pescoço e perguntaram: "Tu queres dizer mais alguma coisa?" Ele disse: "Não, eu estou em paz. Eu não matei ninguém, mas eu sei que eu fiz o suficiente. Eu mereço morrer." Aí perguntaram: "Tu quer fazer uma oração?" Ele disse: "Não quero." Então, ele foi pendurado. Sim, ele foi pendurado e ficou lá na árvore até a tarde do dia seguinte, quando o médico legista veio cortar a corda para levar o corpo. E aqui sim temos uma foto, porque fotos nesse caso aqui são raras. Temos algumas ilustrações dos bandidos, né? Mas fotos são raras. E tá aqui o homem encostado na árvore, duro já, né? Duro, isso aí é rigor post-mortem. Me corrijam aí os mais entendidos, mas para mim é rigor post-mortem, por isso que esse corpo tá em pé. E foi isso aí. A população fez justiça com as próprias mãos. O tempo foi passando. Vamos agora para o ano de 1883. O povo ainda estava revoltado porque aqueles homens estavam vivos. Eles queriam que aqueles homens morressem logo pelo que tinham feito. Porém, eles apelavam depois de um julgamento, apelavam em outro e apelavam sempre. Então, em fevereiro de 1883, os prisioneiros iam ser transferidos de Lexington até Maysville, subindo o rio. Mas o governador da época falou que ele não queria que eles fossem de trem, porque o trem passava por dentro da cidade de Ashland. E ele temia que a população quisesse fazer a mesma coisa que eles tinham feito com o George Ellis. E ele acertou. Acertou, colocou os prisioneiros numa balsa, enquanto alguns homens armados e revoltados pegaram o trem, e enquanto o trem ia subindo aqui, a balsa ia passando por aqui, eles iam dando tiros. Isso lá de baixo, vieram subindo. Quando eles chegaram perto de Ashland, houve um confronto. Os caras que estavam lá, a guarda armada, resolveu atirar, e atiraram de forma irresponsável contra o cais de Ashland, ferindo e matando várias pessoas inocentes. Depois disso,
O caso dessa matança foi arquivado. Em 12 de outubro de 1883, Ellis Craft foi levado para cumprir a sua sentença. Ele jurou de pé juntos que George Ellis era um lunático, que tudo que ele falou não era verdade. Ele disse que era inocente no cadafalso. Acho que todos, julgavam ser inocentes e que ele não tinha feito nada daquilo. Ele cantou um hino a Deus, fez uma oração e disse a seguinte barbaridade: vocês poderiam pendurar uma criança inocente no meu lugar, porque eu sou mais inocente. Ele disse. Esperar o quê de uma pessoa que tá com a corda no pescoço pronta para bater as botas, né? Enfim, por que o George Ellis mentiria? Se ele tivesse cometido o crime, bom, ele não ia cometer o crime sozinho, né? Não poderia ter assassinado a Fanny e a Emma e depois o Robert. Sozinho, né? Por que ele envolveria os dois homens, né? Por que até na hora da morte ali, ele disse que tinha sido aqueles dois homens que junto com ele fizeram aquela barbaridade, aquele crime horrível? Bom, as palavras dele, é claro, não foram levadas em consideração e ele foi pendurado, dali uns minutos foi morto. Em 27 de março de 1885 foi a vez de William New subir ao cadafalso com o mesmo discurso, com a corda no pescoço, dizendo: ó Senhor, eu te entrego a minha alma, tu sabes que eu sou inocente. E foi morto também. Esse caso não é muito conhecido no Brasil, é mais conhecido no estado do Kentucky. Tem um livro, Tragédia em Ashland, e tem também uma música que foi feita por uma pessoa, um descendente de uma das pessoas que estava no júri durante os vários julgamentos do caso. Então, pessoal, essa é a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, é um caso que me chamou muita atenção porque as pessoas foram lá e fizeram justiça com as próprias mãos, Mataram um homem e queriam matar os outros homens, O que vocês pensam sobre justiça com as próprias mãos? Será que é a população por aqui de impunidade? Será que é a pessoa que... ou melhor, as pessoas que já estão cansadas? Bom, imagine se fosse assim no Brasil hoje, Gente, não sei não. O que vocês acham? Contem aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam desse caso, se vocês acham que eles eram inocentes, se poderia ter sido outra pessoa, enfim. Compartilha também esse vídeo com mais alguém que tu sabe que gosta desse tema, que gosta de história, de crimes e de maquiagem, porque o YouTube, me derrubou por causa desse tempo que eu fiquei off para cuidar da minha saúde, Então compartilha, assiste outros vídeos aqui do canal e muito obrigada pela companhia e esperamos que as vítimas estejam descansando em paz e que quem cometeu esse crime esteja no mármore do inferno queimando nesse exato momento, porque foi muita maldade, Ai, fazia tempo que não mandava ninguém pro inferno por aqui, Então tá feito. Estão no inferno. Gente, obrigada pela companhia. Até o nosso próximo vídeo aqui nesse mesmo canal, no mesmo horário. Tchau!